Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Show de bola. Gente, hoje a gente vai entrar num assunto bem polêmico, que é a questão do REST, tá? Com certeza vocês já devem ter ouvido REST em qualquer coisa no dia a dia de vocês, no trabalho, em relação a APIs REST, entre outras milhares de coisas. Por que eu quero trazer esse assunto? Hoje em dia tem muita questão de aplicar coisas sem saber porquê, sem saber um motivo, um problema, sem nem entender o problema que precisa ser resolvido e simplesmente querer aplicar as coisas. Então a minha ideia é conseguir trazer o motivo do porquê que as coisas existem, porquê que esses padrões, porquê que esse estilo de arquitetura, que é o REST, né, porquê que ele foi criado, qual é a importância dele, quem é esse cara aqui da foto, que é o Roy Fielding, tudo isso a gente vai ver nesse vídeo, tá? A gente vai separar em várias partes, porque a gente vai ter como base a dissertação do doutorado dele, desse cara aqui, do Roy Fielding, e a dissertação dele é compridinha, tá? Eu quero fazer um vídeo para cada capítulo dentro da dissertação dele, então provavelmente a gente vai falar sobre o REST mesmo, lá pelo quarto, quinto vídeo. Eu vou tentar dar uma resumida a mais, mas nesse vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre a arquitetura de software, que a gente precisa passar por isso para conseguir entender por que o REST é importante e qual o problema que ele resolve e o que ele revolucionou hoje na forma como a gente se comunica. Então, nesse vídeo a gente vai ter uma introdução, que a gente vai falar sobre o contexto, o que gerou essa questão de depender da arquitetura de software para evoluir os sistemas, né? Depois a gente vai falar especificamente sobre a arquitetura de software e dentro disso a gente vai falar sobre elementos que o Roy Fielding traz na dissertação dele, dentro da arquitetura de software, e nesses tópicos estão dentro de abstração, elementos, configurações, propriedades, estilos, padrões e linguagem de padrões. Eu vou separar o vídeo por capítulos dentro do YouTube aí, então quem quiser pular alguma parte ou ir para algum ponto específico, vai ter separado direitinho os capítulos, beleza? Então vamos lá. Então sobre a introdução, vamos começar pelo contexto, beleza? Devido à complexidade dos sistemas atuais, tornou-se necessário maior ênfase em sistemas componentizados. O que é um sistema componentizado? Basicamente é tu pegar alguma coisa complexa, quebrar ela em pequenas partes, e essas pequenas partes vão ser chamadas de componentes. Daí elas vão ser responsáveis por alguma coisa específica. Tá difícil? Calma. Pensa num restaurante, tá? Quando tu chega num restaurante, imagina o quão caótico seria se tivesse uma única pessoa para te atender. Essa pessoa teria que te recepcionar, teria que mostrar uma mesa para ti, teria que anotar o teu pedido, teria que ir até a cozinha preparar o teu pedido, depois voltar a entregar o teu pedido para ti e depois ainda na saída te cobrar para receber o valor, né? Então, olha quantas coisas essa única pessoa teria que ser responsável. E para te escalar isso, se tu contratasse mais uma pessoa, essa mesma pessoa faria só o dobro do trabalho, né? Tu não teria responsabilidades específicas para cada componente na questão do teu restaurante. Então a componentização é isso, é separar pequenas partes para deixar melhor distribuído e que tu consiga atuar em uma questão específica. Se a gente pensar nesse restaurante em componentização e criar esses componentes, a gente vai ter uma recepcionista, a gente vai ter um garçom. Esse garçom vai anotar os pedidos, vai passar para o cozinheiro vai cozinhar, vai devolver os pedidos para o garçom e o garçom vai te entregar na mesa, certo? Então, quando a gente separa esses componentes, a gente consegue atuar de forma melhor naquilo que está tendo maior deficiência. Então, a componentização ela chegou nisso, por quê? Porque os sistemas estavam ficando complexos, eles estavam ficando como um restaurante e estava sendo uma única pessoa para atender milhares de coisas. Então, criaram os componentes justamente nessa questão de conseguir separar melhor o sistema em si, para conseguir atender a demanda que estava crescendo dentro desses softwares, né? Então a gente entra na questão da arquitetura de software, que é representada por essa imagenzinha aqui. E o que a arquitetura de software vai fazer? Ela vai investigar métodos para determinar a melhor forma de particionar um sistema, que é quebrar esse sistema em pequenas partes, que são os componentes, né? E determinar como é que esses componentes vão se comunicar. Um ponto importante é que as decisões de um projeto arquitetônico devem ser tomadas dentro do contexto a ser projetado. E o que isso tem a ver? Se tu pensar em um restaurante, está relacionado à comida. Faz sentido tu colocar um mecânico no meio do restaurante? Não faz sentido nenhum, né? Porque não tem a ver com o contexto que está sendo utilizado. Se tu pensar isso dentro do software, você também pode trazer essa ideia. Por quê? Todos os teus dados são estruturados, você não vai precisar de um NoSQL. Ah, mas eu preciso que seja mais rápido a leitura. Então tu aplica alguma outra estratégia. Não tem por que tu adicionar uma coisa só porque alguém adicionou e disse que deu certo no caso dele. Por quê? Porque as decisões de um projeto arquitetônico devem ser tomadas dentro do contexto a ser projetado. Tu tem que pensar no contexto que tu tá, não no que o outro fez. Ah, beleza, existem padrões que nos ajudam?
show de bola. Mas um ponto muito importante é que quando for arquitetar um sistema, tu precisa ver o contexto em que o teu sistema está inserido, não o contexto de outros sistemas, né? E a partir disso, daí tu vai tomar as tuas decisões. Então, um conjunto coordenado de restrições arquiteturais torna-se um estilo arquitetural. Tá? O que são essas restrições? São regras, são, vamos por assim dizer, metas que precisam ser atingidas. Uma restrição que a gente pode colocar dentro de um restaurante que faz sentido e que está dentro do contexto é que esse restaurante ele não vai dar certo se um pedido demorar mais que 1 hora. Fica chato, imagina o cara tá lá, tá morrendo de fome, faz um pedido e demora 3 horas para chegar a comida dele. Ele não vai querer voltar naquele lugar. Então, existem algumas restrições arquiteturais que nos guiam para que o estilo arquitetural possa ser implementado. Num restaurante, existe a restrição de que um pedido não deve demorar mais do que 1 hora, ou pelo menos deveria ser isso, né? Então, essas restrições nos ajudam a determinar aonde a gente vai seguir e o que deve ser seguido, né? Quais são as regras que precisam ser aplicadas. Dito isso, então, a gente chega na arquitetura de software. Tá? A arquitetura de software de um sistema é o conjunto de estruturas necessárias para raciocinar sobre o sistema, que compreendem elementos de software, relação entre eles e propriedades de ambos. Calma que vai fazer sentido, tá? Aqui a gente tem como base, no que a gente vai conversar nesse vídeo, a dissertação do Roy Fielding, que eu falei ali no começo, e também esse livro que é o Software Architecture in Practice. Se o meu inglês não estiver legal, eu peço perdão aí para vocês. Mas o que esses autores querem trazer em relação ao contexto da arquitetura de software? Então, a arquitetura de software no sistema é um conjunto de estruturas necessárias para raciocinar sobre o sistema. Se vocês forem pensar na questão de arquitetura de um prédio, por exemplo, o arquiteto ele não vai se preocupar, qual que é o fio que eu vou usar, ele vai estar de acordo com a NBR, não sei o quê. Não, isso é o que o engenheiro vai aplicar para conseguir estar implementando a estrutura que o arquiteto montou. Né? Então o arquiteto ele vai se preocupar com a estrutura, a forma como os componentes vão se comunicar. Então o arquiteto ele vai se preocupar quantas salas vai ter, qual que é o tamanho do corredor, o tipo de iluminação, vai se preocupar em tudo isso para que os componentes consigam se comunicar e que faça sentido dentro do contexto que está inserido. Então, se tu quer um ambiente que seja mais de atenção, o arquiteto ele vai ter que se preocupar com a questão de iluminação, vai deixar uma iluminação mais fria, não tão aconchegante para que a pessoa não fique morta, assim, né? Então, são essas ideias que a arquitetura tenta trazer, que é pegar as estruturas que são necessárias para pensar sobre um sistema. Na arquitetura, tu se preocupa com uma forma abstrata. Tu pensa nas estruturas que tu tem para conseguir pensar sobre o sistema. A arquitetura ela tem que ser assim, bater o olho e entender, beleza, aquele componente vai se comunicar com aquele, não me importa o que ele vai fazer lá dentro, mas me importa que a responsabilidade dele é essa, a responsabilidade dele é aquela, e como eles vão se comunicar vai ser desse jeito. É isso que a arquitetura se preocupa. Tá? Então, a arquitetura de software do sistema é um conjunto de estruturas necessárias para raciocinar sobre o sistema, que compreendem elementos de software, relação entre eles e propriedades de ambos. Um ponto importante aqui, tá? A visão desses três autores é que as estruturas de software elas são divididas em módulos, que é o código-fonte, código estático, né? O tempo de execução, que é a aplicação rodando em si, é o software rodando em si, e também a alocação, que está relacionada a deploy, está relacionada a máquinas, a containers, aonde vai ser alocado essa aplicação. Então essas três estruturas, elas estão dentro do conceito de arquitetura de software dessa visão aqui. Eita, olha lá, dessa visão aqui desses autores. Roy Fielding já tem uma visão diferente que a gente vai ver mais para frente. Outro ponto importante é a questão dos atributos de qualidade. Tá? Desempenho, modificabilidade, disponibilidade, entre outros. Por que isso é importante e por que eles põem isso em relação a essas três estruturas que eles falam no livro? Porque se tu pensar no código, quando tu cria uma separação boa, cria módulos específicos dentro do teu código, fica muito mais fácil de tu alterar ele e fica muito mais fácil para os times conseguirem fazer também modificações. Então, se tu tem um módulo separado de pagamento, o time que é de autenticação não vai se preocupar com o módulo de pagamento, vai se preocupar com o módulo de autenticação. Então, fica muito mais fácil de atuar. Também a questão do tempo de execução, de qual componente vai se comunicar com qual componente, porque a implementação em si pouco importa. O que importa é qual componente que vai ser utilizado, o que ele vai ser responsável por fazer e como é que vai acontecer essa comunicação. Sobre a visão do Roy Fielding,
ele fala que a arquitetura ela está relacionada à abstração. Tá? Então, uma arquitetura de software é uma abstração dos elementos de tempo de execução de um sistema de software durante alguma fase de sua operação. O que ele quer dizer aqui? A abstração é aquilo alto nível, né? Eu olho, bato o olho ali, não preciso me preocupar em como é que está sendo feito por dentro, mas eu sei que, por exemplo, o meu serviço de pagamento se comunica com um serviço de autenticação através de um broker de mensageria, um Kafka, um RabbitMQ ou alguma coisa do tipo. Pensando no restaurante, eu sei que o meu cliente ele vai pedir para o garçom e o garçom vai ser o intermediário da comunicação entre cliente e cozinheiro, que vai passar o pedido para o cozinheiro vai cozinhar e vai devolver através do garçom para entregar para o cliente final. Então essa abstração é o que o Fielding destaca como sendo parte da arquitetura de software. A diferença entre ele e os três autores que a gente viu antes é que o Ralph Field ele foca especificamente no tempo de execução, que é quando o programa está rodando realmente. Ele não se importa com a questão de módulo nem com a questão de alocação. Esse segundo ponto, um sistema pode ser composto por vários níveis de abstração e muitas fases de operação, cada um com sua própria arquitetura de software. Então, tu pode ter uma hierarquia de vários níveis de abstrações e também várias fases da operação, porque tu tem a fase de inicialização, a operação em si, se de repente dá alguma falha, e quando tu termina algum processo, alguma execução, né? Aqui tem um exemplo, vocês não precisam se preocupar, tá? Porque talvez quem não conheça muito bem vai olhar e vai ficar apavorado, mas é só para mostrar que realmente existem as fases e existem os componentes e a forma como eles vão se comunicar dependendo da fase. Agora, em relação aos elementos. Uma arquitetura de software é definida por uma configuração de elementos arquitetônicos, que são os componentes, conectores e dados, cujas relações são restringidas para alcançar um conjunto desejado de propriedades arquitetônicas. Misericórdia. Nem eu entendi isso daqui, tá? Mas vamos lá. Vamos por partes. Então vamos falar primeiramente sobre um componente. Um componente é uma unidade abstrata de instruções de software e estado interno que proporciona uma transformação de dados através de sua interface. O que isso significa? Vamos lá, a gente tem dois exemplos de componentes aqui, que é um cliente, né, e um servidor. Isso daqui é um estilo arquitetônico de cliente-servidor. Basicamente, a forma como funciona é um cliente vai requisitar alguma coisa e através do HTTP, que é um protocolo de comunicação, que vai agir como um conector, que a gente vai ver depois mais para frente, vai buscar as informações lá dentro do servidor e devolver para o cliente. Pensa em componente como o cozinheiro. O que o cozinheiro faz? Ele recebe o pedido e através disso ele vai vai começar a cozinhar, vai cortar ali a cebola, o alho, vai cortar todos os ingredientes, vai colocar dentro da panela, vai fazer e vai retornar aquele prato pronto. E o que seria a questão da interface que é dito ali, né? Proporciona uma transformação de dados, que vamos supor que os dados seriam o alimento, então ele transforma o alimento num prato pronto e ele entrega isso através de uma interface. O que é a interface? A interface é a forma como o garçom escreve, né? Se ele disser, por exemplo, a la minuta, o cozinheiro vai saber, beleza, a la minuta vai ter arroz, feijão, batata frita, um ovinho frito, uma carne suculenta e uma saladinha. Show de bola, já sei. Sempre que ele ouvir a la minuta, ele já sabe o que é. Um conector é um mecanismo abstrato que intermedia a comunicação, a coordenação ou a cooperação entre os componentes. Então, um conector ele vai agir como um mecanismo que intermedia a comunicação. O cliente ele não vai precisar chegar lá no servidor e se comunicar diretamente. Ele vai usar um intermediário em relação a isso, que é o garçom. Então o cliente ele vai sentar lá na mesa. Na mesa não, ele vai sentar na cadeira. E vai dizer assim, ô mestre, chega aí, chega aí. Daí vai pedir, eu quero uma la minuta. Daí o garçom, show de bola. Chega lá pro cozinheiro, a la minuta. Daí o cozinheiro, a la minuta. Aí o garçom pega, volta lá pro cliente, a la minuta. Aí o cliente, valeu. Mete o RAM, depois vai embora, paga, show de bola. Por último, o dado. Um dado é um elemento de informação que é transferido de um componente ou recebido por um componente através de um conector. Então a gente pode dizer que um dado aqui seria a comida que tu quer comer. Tu pediu um dado através do garçom, o cozinheiro processou esse dado, fez a comida que tu queria, entregou para o garçom e o garçom entregou para ti. Sobre as configurações. Uma configuração é uma estrutura das relações arquitetônicas entre componentes, conectores e dados durante um período de execução do sistema. Tá? A estrutura, então, que vai montar e vai dizer assim, ó, esse componente conversa com esse através desse conector. E vai gerar esses dados. Show? Isso é uma configuração. Exemplo. Pensa no restaurante. Você vai chegar, você é o cliente, chega lá pro garçom. O garçom, nesse caso, vai ser o HTTP aqui, tá? Que é um conector.
Aí vai dizer, garçom, eu quero uma laminuta. Daí ele vai mandar lá pro cozinheiro. Ó, cozinheiro, ele quer uma laminuta. O cozinheiro vai fazer, papapá, papapá, vai retornar os dados ali assim e vai devolver para o HTTP, que no caso seria o garçom. Aí o garçom vai entregar para ti, tu vai comer um rango, show de bola. Só que se tu pensar, por exemplo, num McDonald's ou num Burger King, você vai chegar lá e não tem garçom. E aí, como é que tu faz? Ah, mas tem o cara que atende lá no caixa. Esquece esse cara. Vamos pensar só no totem, tá? Porque senão vocês vão quebrar minhas pernas. Aí, o que você vai fazer? Como cliente, você não tem mais um garçom, né? Mas você não precisa especificamente de um garçom. Por quê? Porque o contexto de um fast food é diferente de um restaurante. É um contexto totalmente diferente. Né? Por quê? Porque tu tem a questão de praticidade. Qual que é a praticidade? Você chega lá no totem, diz o que tu quer, manda, e o totem não é mais HTTP aqui no caso. Né? Não é mais um garçom. Agora ele vai ser o totem. E o totem vai mandar a requisição do que tu quer lá pro cozinheiro, para ele fazer. Então o FTP aqui, ele vai assumir a posição que seria do garçom. Quando tu tem uma configuração, a configuração ela vai representar quais são todos os teus componentes, quais são todos os teus conectores, quais são todos os teus dados. Só que tu tem a possibilidade de trocar eles. Quando tu troca algum componente, algum conector ou algum dado, tu tem um novo tipo de configuração. Né? E a configuração é sempre durante a execução do sistema. E por que isso é importante? Porque se, por exemplo, um serviço cair, é importante que tu mantenha a disponibilidade. Se a AWS cair e tu for multi-cloud, tu pode subir a tua cloud em outro lugar, por enquanto, né? Em um determinado momento. Isso é importante, extremamente importante, para que tu mantenha o teu sistema resiliente. E que tu tenha a possibilidade de, por exemplo, agora eu não quero mais trabalhar com garçom, quero aplicar totem. Aí tu tem a possibilidade de separar só aquilo que faz a intermediação entre o cliente e o cozinheiro. Ou, no caso, o cliente e o servidor. Sobre as propriedades. O conjunto de propriedades arquitetônicas de uma arquitetura de software inclui todas as propriedades que derivam da seleção e organização de componentes, conectores e dados dentro do sistema. Aqui entra um ponto muito importante. Restrição, que é uma regra imposta ao design, ou seja, o projeto que tu está fazendo, né? E a propriedade, que é o atributo de qualidade resultante em relação a isso. Se a gente pensar num sistema, a gente vai ter um cache, né? Eu vou restringir, eu preciso que o sistema use cache. Aí, quando tu usar cache, tu vai ter como propriedade resultante disso performance e escalabilidade. Não entendi, beleza? Vamos voltar para o restaurante. Tá? Restrição. Precisa ser 1 hora a entrega do pedido. Essa é a minha restrição. O que eu vou ter como propriedade? Cara, cliente feliz da vida que não ficou esperando, não ficou passando fome, não vai ter reclamação. Então, tu vai ter N propriedades em relação a isso, através de uma restrição, através de uma regra que precisa ser seguida. E o que isso tem a ver, que eu falei ali na parte dos elementos, que a gente iria voltar para cá, né? O que os elementos, então, são? Uma arquitetura de software definida por uma configuração de elementos arquitetônicos, componentes, conectores e dados, cujas relações são restringidas, ou seja, existem restrições nessas relações para alcançar um conjunto desejado de propriedades arquitetônicas. O que são essas propriedades? São aquelas qualidades que a gente busca, que é um atributo de qualidade resultante. Então, eu quero melhorar a performance, eu quero melhorar a escalabilidade, eu quero melhorar o gosto da minha comida. Então, eu vou restringir que somente ingredientes frescos sejam utilizados. Eu não vou usar um tomate podre para fazer a comida. Né? Então, quando eu ponho restrições, eu ponho regras que precisam ser seguidas para que aquele estilo arquitetônico que eu quero, aquela estrutura que eu observei de longe, assim, beleza, isso daqui está perfeito, que ela seja seguida à risca. Sobre os estilos. Um estilo arquitetônico é um conjunto coordenado de restrições arquitetônicas que limita os papéis, características dos elementos arquitetônicos e as relações permitidas entre esses elementos em qualquer arquitetura que esteja em conformidade com esse estilo. Misericórdia. Calma. O que a gente precisa pensar num estilo arquitetônico? Primeiro, antes de mais nada, a gente tem um problema. A gente precisa definir um problema antes de pensar em um estilo arquitetônico. O que é esse problema? Um exemplo que eu dei aqui, né? Sempre que construo sistemas distribuídos, tenho problemas de acoplamento entre serviços. O que é acoplamento? Um serviço ficar dependendo de outro, né? Então, a partir disso, eu gero restrições para conseguir trabalhar em cima desse problema. O que é uma restrição que eu vou colocar? Bem, se existe acoplamento, é porque um depende do outro. Então, eu vou dizer que serviços não podem se chamar diretamente, toda a comunicação passa por eventos, cada serviço é dono dos seus próprios dados, que tem a questão de independência para evitar essa questão do acoplamento. Então essas restrições elas vão derivar em propriedades. E as propriedades que eu vou ter vai ser desacoplamento, escalabilidade, rastreabilidade por conta dos eventos, autonomia e modificabilidade.
Só que, dentro disso, que é um ponto muito importante que o Royfield bate bastante nessa tecla, e por isso que ele fica brabo, louco da vida quando dizem que aplicam hash sem realmente pensar o que o hash significa e para que ele serve, é essa questão dos trade-offs, que a gente chama, né? Então a gente vai ter ganhos, mas a gente também vai ter perdas. E a gente precisa entender se a gente vai estar disposto a pagar esse custo das perdas em relação aos ganhos que a gente vai ter. Exemplo em relação ao restaurante. Tá? O problema que eu tenho. Os clientes estão reclamando que está demorando 3 horas para comer, estão morrendo de fome, não aguentam mais, não querem mais saber do meu restaurante. O que eu vou colocar de restrição? Bem, se eles estão reclamando que são 3 horas, eu vou diminuir esse tempo. Então eu vou colocar uma restrição que precisa ser 1 hora. O que eu vou ter de propriedade? Cliente feliz, cliente alegre, cliente sorridente, cliente que volta, cliente que elogia. Então todas essas propriedades vão ser legais. O que eu vou ter de perda? A perda é o desespero do pessoal da cozinha. Se vocês forem ver, por exemplo, um Masterchef da vida, fica aquele chefe lá na frente, brigando, fica dando soco, gritando um com o outro. Então, existem essas coisas que a gente precisa pensar. Tá, o que eu vou ter de ganho? O que eu vou ter de perda? Em relação a padrões e linguagens de padrões. Um padrão define um processo para resolver um problema seguindo um caminho de escolhas de projeto e implementação. O que isso significa? Vamos lá. Padrão resolve um problema conhecido. Linguagem de padrões é um catálogo de padrões para resolver um problema conhecido. Eu quero fazer bife acebolado. Se eu quero fazer um bife acebolado, eu tenho o padrão de pegar a cebola, corta ela no meio, né? Bota ela nesse sentido assim, reto, né? E vai metendo ali a faca aqui para criar aquelas duasinhas para fazer um bife acebolado. Tu não vai fazer bife acebolado com a cebola cortada em cubinho, né? Tu até pode fazer, mas não vai ficar muito legal não. Então, esse é um padrão que os cozinheiros adotaram para fazer um bife acebolado. Se tu vai fazer estrogonofe, o que tu vai ter que colocar? Creme de leite. É um padrão que o pessoal usa para resolver um problema. E por último, tem aqui um resuminho que eu fiz. Tá? Ele ficou mais técnico, mas para ajudar vocês a entenderem, o estilo arquitetônico vai definir uma família de arquiteturas. Dentro desse estilo arquitetônico, a gente vai ter restrições. As restrições elas vão derivar em propriedades. A gente pode encontrar dentro desse estilo arquitetônico que a gente tem problemas do dia a dia, né, que a gente vai usar um padrão para resolver. E a gente pode ter uma linguagem de padrões que são N padrões dentro daquele único problema. Se eu for resolver, por exemplo, um problema de estrogonofe, existem vários padrões que tu pode utilizar para resolver o problema de estrogonofe, para fazer um estrogonofe bacana. E aí, dentro disso, a gente vai ter os elementos da arquitetura, que são os componentes que processam e transformam dados, os conectores que fazem a intermediação entre os componentes, e os dados, que é aquilo que importa realmente, que é o que vai ser trocado entre os componentes. Dentro do tempo de execução, né, a instância em si da tua arquitetura, tu vai ter a configuração, que é o arranjo real dos elementos em execução. O que são esses elementos? Os 3 ali em cima, né? Como é que eles estão organizados dentro do teu sistema. Aí aqui tem um exemplo de cliente, daí através do conector HTTP, passa por um proxy ou um cache, daí através do HTTP também, vai para o servidor, busca as informações ou retorna aqui nesse segundo ponto através do cache. Então é isso, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se não entenderam alguma coisa, por favor, coloca nos comentários aí que eu vou me esforçar para responder vocês, tá? Espero que vocês realmente tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, comenta, curte, segue aqui para que vocês possam ver os próximos vídeos para a gente trabalhar em cima do hash, entender realmente o que é o hash. Espero que vocês tenham entendido o que é a arquitetura de software, o que são esses pontos que o Royfield trouxe na introdução, no primeiro capítulo da dissertação dele, que é toda uma base para que a gente consiga trabalhar e realmente entender o que é o hash. Né? Então, hoje foi sobre arquitetura de software. Acompanhe a gente para o próximo vídeo. Show? E é isso, meu povo. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!